Olá pessoal, começamos hoje então a aula da semana 10, que vai do 29 a 32, e o tema dessa semana é potenciação e função exponencial. Essa aula foi preparada por mim, professor Carlos, e pelo professor Felipe. Muito bem. Começamos com potenciação. A potenciação, fazendo uma revisão, é a multiplicação de fatores iguais. Relembrando, eu tenho aqui alguns valores mais 1/5, é uma fração, elevado à terceira. Quando eu tenho esse número 3 aqui, ele é o expoente, o número 1 sobre 5 é a base, e a potência é elevar o número 1 à terceira potência, elevar o número 5 também à terceira potência. Se vocês se lembrarem, 1 elevado à terceira é 1 vezes 1 vezes 1, portanto 1. 5 elevado à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, portanto 125. E quando o expoente é ímpar, mantém o sinal. No caso, era positivo, continua positivo. Então, a potência é 1 sobre 125. Muito bem. Potenciação também. Exemplo, 2 elevado a décima. O 2 elevado a décima, ele vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, quantas vezes? 10 vezes. E se eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, a resposta será 1024, certo? Então, muito bem. Nesse caso, eu tenho, então, como resposta 2 elevado a 10, 1024. 3 elevado a quarta. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes, portanto, 81. 5 elevado a menos 4. Sempre que eu tiver um número elevado a um expoente negativo, o que eu faço? Esse valor, que é essa base, troca de posição. Se está no numerador, vai para o denominador. Se estivesse no denominador, iria para o numerador. Então, eu fico, aqui sempre tem o número 1, que multiplica o 5 vezes menos 4, elevado a menos 4, portanto, o 1 continua e o 5 elevado a quarta desce para o denominador. 1 é 1 e 5 elevado à quarta é 625. Muito bem. Lembrando novamente, quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Então, olha só o caso exemplo. Expoente 2 é um expoente par, portanto, eu vou ter menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. É como se aqui fosse a primeira e aqui a primeira. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos mais. Então, sempre que for par, eu vou ter qualquer expoente par com número negativo na sua base, vai resultar expoente par, resultado base positiva. Base positiva, 3 quartos. A resposta também será positiva, porque o expoente é par, o expoente é 4. Mas 3 quartos elevado à quarta é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a mesma base, 3 sobre 2. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Portanto, 81 sobre 16. Quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Olha o caso aqui, ó. Menos 1 sobre 2 elevado à terceira. É menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos vezes menos mais, vezes menos menos. Então, sempre que for ímpar, vai carregar o sinal. Se é negativa a base, a resposta será negativa. Se for positiva a base, a resposta será também positiva. Então, 2 terços elevado à terceira, 2 terços, 2 terços, 2 terços, 2 vezes 2 vezes 2, 8, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Muito bem. Casos particulares. Expoente 1. As potências do expoente 1 são sempre iguais à base. Olha só, menos 1 sobre 2. Bom, primeiro o expoente é ímpar, portanto vai repetir o sinal, que é negativo, aqui na minha base, continua negativo. E 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 também é 2. Então, logo, menos 1 meio elevado à primeira continua sendo menos 1 meio, ou seja, potências de expoente 1 são sempre iguais à base. Veja esse caso, 2 terços elevado à primeira. 2 terços, porque 2 a primeira é 2, 3 a primeira é 3, o expoente é ímpar, que é 1, se não é positivo, continua sendo positivo, então não muda. Outro caso especial particular, expoente zero. Sempre que eu tiver uma base elevada ao expoente zero, esse resultado será igual a 1, exceto quando a base for o próprio zero. Então, olha só aqui, ó. Menos 8 quintos elevado a zero.
A base é diferente de zero, resposta é 1. 7 quartos elevado a zero. A base é diferente de zero, resposta 1. Um número elevado a zero é como se fosse ele dividido por ele mesmo. Por exemplo, 3 elevado a zero é como se fosse 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 2. Quando você conserva a base e soma os expoentes, você tem 3 elevado a zero, e quando está elevado a zero é 1. Por quê? Porque, na verdade, esse número aqui é 3 dividido por 3, os 2 ao quadrado, ou 9 sobre 9, que é 1. Então, um número elevado a zero é esse número dividido por ele mesmo. Portanto, todo número elevado a zero será igual a 1. Resumindo, todo número elevado a zero é 1. No caso, menos meio elevado a zero, 1. E 3 quartos elevado a zero, também 1. Muito bem. Outro exemplo. Menos 7 quintos elevado ao quadrado. Veja que o menos está dentro do parênteses, portanto a base é menos 7 quintos. Então o que eu vou fazer? 7 ao quadrado, 49, 5 ao quadrado, 25. Como é para o expoente, a resposta é positiva. 1 terço elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Expoente par, independe do sinal, sempre será positivo. Menos 7 quartos elevado à terceira. 7 à terceira, 343. 4 à terceira, 64. Como o expoente é ímpar, carrega o sinal da base. Então, negativo. 3 quintos elevado à terceira. 5 à terceira, 125. 3 à terceira, 27. Quando é ímpar, carrega o sinal da base positivo. Próximo caso. Menos 7 quintos elevado à primeira. Bom, quando é elevado à primeira, repete a base. Portanto, será menos 7 quintos, continua sendo menos 7 quintos. Menos 0,3 ao quadrado. Como é par, resposta positiva. Como é menos 0,3, vou colocar menos 0,3 vezes menos 0,3, vou multiplicar. 0,3 por 0,3. Multiplicando, resposta 0,09. Portanto, 0,09 positivo. Muito bem. Potências com expoente inteiro negativo. Considere o quociente 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta. Pela propriedade do quociente de potência da mesma base, nós podemos dizer que 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta, quando a divisão subtrai expoentes. É 5 elevado a 2, que é o expoente do primeiro, menos 5, que é o expoente do segundo. Portanto, 5 elevado a menos 3. Escrevendo o quociente na forma de fração, 5 ao quadrado sobre 5 à quinta, 5 ao quadrado duas vezes, 5 à quinta, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Corto os dois primeiros e fica 1 sobre 5 à terceira. Quando eu tenho 1 sobre 5 à terceira, eu tenho 1 à terceira sobre 5 à terceira. Ou seja, se eu tenho o número 5 elevado a menos 3, é o mesmo que 1 sobre 5 à terceira, porque aqui eu sempre tenho 1 multiplicando, tá certo? Então, está aqui o mesmo caso, a mesma explicação, da mesma forma, só um pouco mais detalhado, 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, por 5 à quinta, 2 menos 5, menos 3. 5 ao quadrado sobre 5 à quinta, simplifica os dois primeiros, 1 sobre 5 à terceira, 1 sobre 5 elevado à terceira. Ou seja, 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta, 5 ao quadrado sobre 5 à quinta, conserva a base do primeiro, e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 5 menos 3, 2 menos 5, desculpe, menos 3. Portanto, 1 sobre 5 elevado à terceira, ou também 5 elevado a menos 3. Então, basta eu escrever o número dessa forma, ou 1 sobre 5 à terceira. Resumindo, na divisão de potências de mesma base, podemos preservar a base e subtrair ou diminuir os expoentes. Exemplos. 5 à terceira dividido por 5 ao quadrado. É 5 elevado a 3, menos 2, porque eu conservei a primeira base e subtrai a segunda. É 5 a primeira, que é 5. 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a quarta. Conserva a primeira, subtrai a segunda. 10 elevado a oitava. 6 elevado a quinta, menos 6 elevado ao quadrado. Conserva a primeira, subtrai a segunda. 6 a terceira. 6 a terceira, ou 6 a terceira, ou 216. Note ainda que 5 elevado a menos 3 é o mesmo que 5 elevado a menos 5 elevado a terceira vezes menos 1, que é 5 elevado a 3 elevado a menos 1. Ou 5 elevado a menos 3, quando eu tenho expoente negativo, eu posso
primeiro, invertê-los, né? Ou seja, o 3 pode ser trocado com o menos 1, e quando é negativo, inverte. Então, se aqui está 5 elevado à terceira sobre 1, primeiro eu escrevo 1 sobre 5 à terceira. E depois eu posso escrever 1 quinto elevado à terceira. Ou 5 elevado à terceira elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 5 elevado à terceira. Isso significa que 5 elevado à terceira elevado a menos 1 pode ser interpretado como o inverso de 5 elevado à terceira, porque o inverso é inverter o denominador pelo numerador. Então, está aqui, quando eleva a menos 1, inverte o numerador pelo denominador. Conclusão. A potência com expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a outra potência que tem base igual ao inverso da potência anterior e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. Bom, complexa a explicação, né? Olha lá. A sobre B elevado a menos 2 é o mesmo que B sobre A elevado ao quadrado, que é o mesmo que B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, sempre que tiver negativo expoente, inverte e fica positivo. E depois eu posso fazer a potência propriamente dita. É o que está escrito aqui em outras palavras, tá? Muito bem. Fixando. Oposto do expoente. 3 elevado a menos 2, inverte a base e troca o expoente positivo. E se eu levar 1 ao quadrado 1, 3 ao quadrado 9. 2 terços elevado a menos 3, inverte a base, 3 meios e fica positivo. E 3 à terceira, 27, 2 à terceira, 8. Esses conceitos vão ser muito importantes quando nós formos resolver tanto as funções exponenciais quanto as equações exponenciais, que são temas próximos. Novamente, menos 5 elevado a menos 1. Primeiro, se está elevado a menos 1, inverte. 1 sobre 5. O sinal continua e o expoente que é negativo ficou positivo. Se eu tiro agora do meu parênteses, 1 quinto negativo elevado à primeira, continua 1 quinto elevado a negativo, porque, como nós dissemos antes, quando eleva a primeira, mantém a base. Menos meio elevado a menos 3. Bom, é menos 3? Inverte. O menos 2 fica no numerador, o 1 fica aqui no denominador. Só que o 1 no denominador não faz diferença. Menos 2 à terceira, é 2 à terceira que é 8, mantém o sinal. E o 1 não precisa ser descrito, está correto? Em certos casos, podemos escrever uma fração como potência de expoente negativo. Olha o caso. 1 nono pode ser escrito como 1 sobre 3 ao quadrado, como 1 sobre 3, a fração elevada ao quadrado, e eu posso escrever de novo, né? O 1 desce, o 3 sobe, ficaria 3 sobre 1 elevado a menos 2, porque quando inverte, troca o sinal. Ou simplesmente 3 elevado a menos 2. 1 quinto, 1 sobre 5, inverte a base, 5 elevado a menos 1, porque foi invertida, como se aqui tivesse o número 1, que não precisa ser escrito quando é somente 1, tá certo? Exemplos. 0,00001 é o mesmo que 1 sobre 100 mil, certo? E 1 sobre 100 mil pode ser escrito sobre 1 elevado à quinta, porque eu tenho 5 zeros, 1 sobre 10 elevado à quinta. Posso escrever 1 sobre 10 elevado à quinta, inverto, fica 10 sobre 1 elevado a menos 5 e simplesmente 10 elevado a menos 5. 0,25, 25 sobre 100, 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, 5 sobre 10 ao quadrado, inverto e fica negativo, 10 sobre 5 é 2, 2 elevado a menos 2, portanto é 0,25. Menos 27 sobre 8. Primeiro eu coloco 3 sobre 2 elevado à terceira, fica o número negativo, tá certo? Porque é ímpar. E eu posso colocar agora, invertendo eles, colocando 2 para cima e 3 para baixo, menos 2 terços elevado a menos 3. Então, aqui eu estou utilizando o inverso para poder trocar o sinal de 3 positivo para 3 negativo. Esse sinal de menos aqui continua porque ele é o sinal da fração. Propriedades. As propriedades da potenciação estudadas são válidas também para potências com expoente inteiro negativo. Olha o caso. 2 terços elevado a menos 5 vezes 2 terços elevado ao quadrado, bases iguais, conserva a base, soma expoente. Menos 5 mais 2, menos 3. Se eu quisesse que o expoente ficasse positivo agora, eu podia simplesmente escrever
3 sobre 2 elevado à terceira, porque aí eu inverto a base aqui dentro do meu parênteses e eu posso multiplicar por menos 1 a minha potência. Menos 5 quartos elevado a menos 1, dividido por menos 5 quartos elevado a menos 6. Menos 5 quartos é a base é igual, conserva a base, pega o primeiro expoente e subtrai do segundo. Só que menos 6 é mais 6, menos 1 mais 6 é 5, portanto, menos 5 quartos elevado à quinta. Menos 3 meios elevado ao quadrado elevado a menos 3. Primeiro, potência de potência, multiplica. Então, conserva a base e multiplica 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Portanto, menos 3 meios elevado a menos 6. Ou, se eu quiser que o expoente fique positivo, menos 2 terços, porque eu inverti a minha base, elevado à sexta. Potência com base negativa. Antes, que tal lembrarmos as regras de sinais? Observe. Negativo, positivo. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo, ou seja, mais vezes menos, menos. Multiplicação de sinais iguais, positivo. Mais vezes mais ou menos vezes menos é mais. Potência, então. O cálculo de potência com base negativa é semelhante à da base positiva. Olha só. Base aqui é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado, que é o expoente par. Se o expoente é par, resposta positiva. Portanto, menos 4 vezes menos 4 é 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos, mais. Sinais iguais, positivo. Potência 16. Menos 3 elevado à quarta. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Como é par o meu expoente, resposta positiva. Ou seja, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. Toda potência com base negativa e expoente par é sempre um número inteiro positivo. Então, sempre que o expoente é par, resposta positiva. Não vamos esquecer disso, vai ser utilizado. Potência com base negativa. O cálculo de potência com base negativa é semelhante à da base positiva. No entanto, quando é ímpar o expoente, carrega o sinal da base. Então, expoente 3, base negativa, resposta vai ter o sinal negativo sempre. Portanto, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, 125. Menos vezes menos vezes menos, menos. Menos 1 elevado à quinta. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 5 vezes. Portanto, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Sinais negativos elevado ao expoente ímpar, nunca podemos esquecer que vai ser um valor negativo. Muito bem. Potência com base negativa e expoente 1. Por convenção, adotamos as regras. Toda potência de expoente 1 é sempre igual à base. Então, nos exemplos, se eu tenho 9 elevado à primeira, resposta 9. 0 elevado à primeira, resposta 0. Menos 13 elevado à primeira, menos 13. Menos 10 elevado à primeira, menos 10. Então, sempre que o expoente for 1, a resposta é sempre igual à base. Menos 14, por convenção também, o expoente 0, toda vez que for 0, a resposta 1. Menos 14 elevado a 0, 1. 27 elevado a 0, 1. Menos 9 elevado a 0, 1. Menos 530 elevado a 0, também 1. Potência com base negativa. Sempre que eu tiver base negativa, eu tenho, então, resposta com sinal positivo. Agora, olhe e preste atenção. Menos 4 elevado ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é a base menos 4. Olha o parênteses aqui, portanto, é menos 4 vezes menos 4, 16. Positivo porque o expoente é par. Mas olhe só aqui. Isso aqui significa que menos 4 elevado ao quadrado é que o quadrado de menos 4 é 16. Agora, menos 4, veja que o menos não está entre parênteses e que o 2 só está em cima do 4. Logo, isso é o mesmo que o menos se mantém fora e é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Menos, carrego menos. Então, menos 4 ao quadrado significa o oposto do quadrado de 4. Logo, menos 4 elevado ao quadrado é diferente de menos 4 sem parênteses elevado ao quadrado. Isso é muito importante e não pode ser confundido. Potência com base negativa. Conclusão. Sempre que eu trabalhar com potências, tenha atenção às suas propriedades e às regras de sinal. Bom, então vamos trabalhar agora um pouquinho com as funções exponenciais, que é o tema definitivo dessa aula. Nós estávamos vendo, na verdade,
um pouco sobre as propriedades para poder ver as potências e agora entrar no tema principal da nossa aula, que é a função exponencial. Chama-se função exponencial toda função f de r em r asterisco, porque o r asterisco significa que ele não contém o zero, tal que f de x é igual a elevado a x. O a pertence ao r asterisco, porque o a não pode ser zero, e positivo. E o a é diferente de 1, porque se ele for 1, também não vai ser uma resposta definitiva, porque vai ser sempre 1 o nosso resultado. Exemplo, f de x é 3 elevado a x mais 1. Veja que aqui é a função e aqui está o x. Então, sempre que for uma função exponencial, o x vai aparecer como expoente. Isso caracteriza uma função exponencial. Resolvendo um exemplo, se f de x era 3 elevado a x mais 1, quando eu colocar x igual a menos 5, no lugar do x eu coloco menos 5. Portanto, f de menos 5 é 3 elevado a menos 5 mais 1, que é menos 4. Então, f de menos 5 é, se eu tinha aqui antes 3 elevado a menos 4, eu posso inverter a minha base, né? Escrevendo assim, ó, 1 sobre 3 elevado à quarta e simplesmente 1 sobre 3 elevado à quarta, porque fica 1 à quarta sobre 3 à quarta. Então, f de menos 5 é 1 sobre 81, porque 3 elevado à quarta é 81, ou se eu fizer a divisão, é esse resultado aqui também. Muito bem. Outro exemplo, f de x, 3 elevado a x mais 1. Novamente, x está aqui, x está aqui. X vale menos 3, portanto, no lugar do x eu coloco menos 3. Então, eu vou ter f de menos 3 é menos 2, porque menos 3 mais 1 é menos 2. Ou f de menos 3 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9, que é 0,11, na verdade, uma dízima periódica. Outro exemplo, f de menos 2 é igual a menos 2 mais 1, f de menos 2 é igual a 3 elevado a menos 1. f de menos 2, então, é 1 sobre 3 a primeira, 1 sobre 3 é 0,33, também uma dízima periódica. Outro exemplo, f de menos 1 é 3 elevado a menos 1 mais 1, que é 3 elevado a 0, que é igual a 1. Logo, f de 0, 3 elevado a 0 mais 1, que é 3 elevado a primeira, que é 3. E um último exemplo, f de 2 é 3 elevado a 2 mais 1, ou seja, no lugar do x entrou 2. 3 a terceira, que é 27. Potência. f de 4 é 3 elevado a 4 mais 1, que é 3 elevado a quinta, que é 243. Então, resumindo, sempre que eu tiver um f de x elevado a qualquer valor, por exemplo, 2 elevado a x, esse aqui é uma equação exponencial. Por quê? A minha incógnita está no expoente. E para resolver, f de 3 é 2 elevado a terceira, que é 8. Então, sempre que eu tiver uma base elevada ao expoente x, que é a minha variável, ou x mais 1 ou x mais 2, eu vou ter uma equação exponencial. Muito bem. Não deixe de fazer as atividades até quinta-feira da semana que vem, porque a atividade a partir da semana 10 sempre deverá ser entregue na quinta-feira da semana seguinte. Todos vocês já estão matriculados, regulares no sistema acadêmico, então vocês devem fazer as atividades até a quinta-feira da próxima semana. Se entregarem atrasados, ou seja, após a quinta-feira da semana que vem, que vai até meio-dia o horário da entrega, essas atividades não serão consideradas. Ou seja, serão, né? A nota considerada já está garantida, que é nota 0. Então, não deixem de entregar a atividade. Uma boa semana a todos, boas atividades e até a próxima aula. Sempre que tiverem dúvidas, não esqueçam de me procurar no horário da aula, que é sempre na segunda-feira, das 14 às 15, ou na terça-feira, das 9 às 11 horas da manhã. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.